Esse vídeo é para responder as questões que surgiram no vídeo anterior sobre geografia teorética, mas antes eu queria aproveitar que eu reparei que esses vídeos que a gente está fazendo e que a gente está tendo essas aulas remotas estão alcançando mais ou menos a metade da escola. A gente tem mais ou menos uns 500 e poucos alunos e está mais ou menos a metade disso o alcance de visualização. Então, vou aproveitar para fazer um comentário, porque nas últimas aulas que a gente teve de forma presencial mesmo, eu fiz um comentário sobre uma ida ao hospital, que eu fui fazer um exame de ressonância no joelho e fiquei assustado com o desdém das pessoas com o problema da pandemia. E hoje eu tive que, depois de uma semana e meia, mais ou menos, sem sair de casa de jeito nenhum, eu tive que ir ao mercantil, porque as coisas estavam acabando aqui, a gente teve que ir com o maior cuidado do mundo. E foi impressionante. Primeiro, por ver a rua em Fortaleza deserta, dá uma agonia, parece coisa de filme mesmo, sabe? Bem triste de ver. Mas, por outro lado, é a postura diferente das pessoas. No mercantil mesmo, um grande mercantil aqui do bairro, a responsabilidade dos funcionários, já tinha álcool em gel na entrada, um cara já distribuindo, passando para a galera. Os clientes distantes um do outro, eu notei um diferencial, então fiquei satisfeito. Então é uma notícia boa, já que a gente está vivendo um desserviços, né, desses lunáticos que, por politicagem, estão desmerecendo o problema ainda, né? Mas, enfim, eu tenho que aproveitar, porque toda oportunidade que a gente tem de puxar a reflexão, a negá-la para pensar junto com a gente, tem que fazer. Vindo para as perguntas agora, já adianto uma coisa. Eu gosto de comentar em sala que alguns autores, alguns conteúdos, algumas aulas, alguns professores, alguma coisa que a gente vai aprender, a gente tem que reler, ler de novo, ver de novo, perguntar, pensar, parar, refletir e tal. Porque eu acho que algumas das perguntas, na boa, não me entendam mal, mas algumas das perguntas, eu acho que basta a segunda leitura. E algumas se repetem, então vou tentar fazer uma coletânea aqui, mais ou menos, viu? Já agradecendo o pessoal do Secretariado 1, que detonou aí na participação, muito obrigado. Alguns ex-alunos, o pessoal do terceiro ano também. Eu vou tentar fazer uma mistura aqui. Vou parar de dizer quem é de qual sala é, para depois não vacilar e trocar a sala das pessoas de novo e vir alguém mangar de mim de novo. A Maria Letícia, por exemplo, ela pergunta: como o positivismo influenciou o pensamento geográfico? Muito massa a pergunta, porque é bom lembrar, como eu talvez tenha dito no vídeo anterior, né, que o positivismo influenciou todas as ciências humanas. Por uma necessidade de dar credibilidade científica às ciências humanas, parecidas com a credibilidade e o rigor acadêmico da ciência da natureza. E a questão do método mesmo, a obrigação de ter um método. Pergunta boa, daqui a pouco eu volto a falar nisso, inclusive no próximo vídeo eu vou voltar a falar nisso, viu? O Bruno de Souza, ele diz: Antoine, já que a geografia regional não era atrelada ao poder de um país, o que ela procurava? Eu acho que é uma pergunta da aula anterior ainda, mas beleza, beleza. Procurava reafirmar uma metodologia, aí não é mais método, é metodologia, chamado de método científico, que seja, né? Mas, mesmo assim, ela podia sim estar a serviço de um Estado, mas no vídeo anterior eu tenho falado que ela não está atrelada diretamente à necessidade de um império, uma potência, como era o possibilismo do Lablache para a França, como era o determinismo para a Alemanha, viu? É isso. Tainá Lima, ela diz: o que faz com que as pessoas comecem a usar a corrente de pensamento teorética? No vídeo anterior, vocês vão ver de novo, né? Tomara. Vocês vão ver que eu falo do contexto. Então, aquela praticidade do advento do computador e a crítica da tal renovação da geografia, a nova geografia, a crítica à geografia tradicional, que era vinculada diretamente ao poder. E aí a falta de neutralidade desse trabalho. Quando eu for falar de novo do positivismo, vou falar de novo de neutralidade científica. Era isso que motivava as pessoas a aderir à geografia teorética, principalmente, né? Porém, é uma crítica, como eu disse lá, superficial, porque a geografia ficava muito mais manipulável ela sendo assim, geografia alienada e alienante.
Andréa Vieira. A geografia teorética tem uma certa relação com o positivismo. É a pergunta que já está respondida, viu, André? Obrigado. Depois o André faz outra pergunta, eu volto para falar com o André de novo, meu anjo. Saudade, André, viu? Adrielen Melo, terceiro ano. Adriela, ela faz uma pergunta aqui. Eu não vou fugir dela, logicamente, né? Mas ela diz, Chuchu, ela tem mania de chamar os outros de Chuchu. Ela é meio invocada, ela, né? Chuchu, já que o senhor falou em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aqui eu vou escrever um canto aqui. Explica o que é o sal, que tanto o pessoal fala, que tanto se fala hoje em dia. Meu anjo, pelo amor de Deus, aquela mesma coisa que eu falei na estante, os lunáticos, não sei o quê. Vamos lá. Tudo surgiu com um artigo, uma crítica jocosa e uma crítica sarcástica de uma socióloga de São Paulo, não lembro o nome dela, me desculpem, por tivesse lido antes, eu tinha pesquisado o nome dela. Ela estava criticando a esquerda latino-americana que se opõe ainda, que se opunha e que se opõe à área de livre comércio das Américas, que seria uma mão na roda para o imperialismo comercial norte-americano, mais ainda. E aí a esquerda se opõe a isso. Ela fazendo uma crítica a essa esquerda sul-americana, latino-americana, ela usou essa expressão para brincar, para frescar mesmo, chamando de USAL, de União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Era uma piada que ficou por isso. Mas essa piada reforçou parte do discurso desses cara que incrementam a guerra cultural, que criam essa história de marxismo cultural baseado em Gramsci, um autor que eu adoro, que uso nas nossas aulas direto, que é uma deturpação. E o próprio Olavo de Carvalho, citar o nome dele aqui, talvez já venha um bocado de robô esculhambar o vídeo aí e denegrir a gente. Mas, enfim, esse cara cunhou essa brincadeira dessa socióloga. Depois, elas mesmo fazendo a crítica à esquerda, ela veio em explicar que era uma gozação. Mas ele pegou isso e escandalizou isso. Escandalizou isso como uma verdade, um plano, uma conspiração dos comunistas e não sei o quê. Isso na campanha presidencial, num debate, não lembro qual foi o canal, teve um debate, um dos candidatos, Cabo Daciolo, ele, no auge da sua inocência, ele faz a pergunta para o Ciro Gomes, para o Ciro, né? Ciro, você, como um cara membro da USAL, da esquerda, não sei o quê, quer explicar para o povo brasileiro essa conspiração, o que é o SAL? Aí isso virou uma comédia. Aí o Ciro faz uma cara assim, meio que brinca e arenga com ele, desconversa, ri. E isso virou uma piada. E passou foi tempo aí o pessoal da esquerda adotou a piada. E eu tenho até camisa, a gente faz brincadeiras, que a gente agora é dar o sal mesmo e tal. Enfim, não existe o sal, meus anjos. Se sobrar tempo nos outros vídeos, eu explico um pouquinho mais sobre essa guerra cultural. Essa estupidez que cega a gente, que foge do conteúdo, que foge do debate, que foge do que é para a gente aprender mesmo. E a gente perde tempo explicando coisas que não existem. Mas a pergunta foi ótima, Adriele, porque eu não tinha falado, né? E de repente fica na cabeça da pessoa. Enquanto eu falo isso na aula, tem um batalhão de robôs e um batalhão de pessoas que pregam a volta do obscurantismo falando disso, e pessoas com credibilidade na cabeça dos inocentes, por exemplo, né? Por exemplo. Mas aí fica, viu? Depois, se quiser, eu explico mais. Não tem problema, já disse, não tem problema. Esse negócio de neutralidade científica deixa para o positivismo, viu? E a geografia teorética. Depois tem a Andrea volta e faz uma pergunta sobre a geografia teorética de novo, que é justamente isso que eu estou falando, viu? Obrigado, André, de novo. Aí tem um aqui, Maria. Maria Dorotea, agora que eu vi. Enfim, se é uma evolução do pensamento, e essa geografia quantitativa surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, essa corrente ainda existe? Boa, boa. Todas as correntes ainda existem. Todas as correntes são importantes. Ninguém pode abrir mão da geografia tradicional, ninguém pode abrir mão da renovação. Mesmo que a gente esteja na geografia crítica, adotando a geografia crítica, ela está presente sim. E aí até a parte ruim da história. A geografia teorética, pragmática, quantitativa ou nova geografia,
ela está presente até na parte ruim dela, né? Aquela que transforma a geografia na tal disciplina decoreba, aquele ranço da educação tradicional, do ensino tradicional de humanas, que faz da história e da geografia matérias decorativas, entre aspas, pelo amor de Deus. Aquilo que tanto incomoda e que foi conteúdo da gente no começo da nossa jornada, esse ano, nos primeiros anos. Eu usei até Paulo Freire para explicar essa concepção absurda, né? Então, a resposta, sim, ainda existe, vai sempre existir, até na parte negativa. Porque, infelizmente, a maioria das escolas, infelizmente, os livros ainda, infelizmente, a maioria dos professores, infelizmente, ainda faz a geografia alienada e alienante. Conteúdo do próximo vídeo, viu? Valeu, obrigado. Mais uma pergunta. Taverna de Books on the Table, tem um nome aqui estranho. Mas depois ele assina embaixo, é o Jonathan, né? Ele faz um elogio aqui à galera das perguntas, viu? Verdade, Jonathan, concordo, massa. Meu povo, entre as perguntas, eu vi a necessidade realmente de revisitar o vídeo. As perguntas eu tentei respeitar e responder do jeito que eu consigo de novo, mas, grosso modo, a geografia quantitativa, ela surge pelo contexto de Guerra Fria, ela é conveniente para a manutenção do poder, por isso que a crítica à geografia, que não era neutra, né? Ela é superficial porque ela continua sem ser neutra. E o número, até uma pergunta que eu lembrei agora, quando eu fui passando, eu me perdi, não achei, não lembro mais de quem é, mas já fechei aqui a página, não vou mais atrás, não. Uma pergunta sobre os números, como chega nos números, acho que foi a própria André, não lembro. Enfim, depois vocês olhem quem foi. Vocês lembram a história que eu contei, da quantidade de pessoas que morreram por arma de fogo, não sei o quê? É um número, e a geografia, ao usar a estatística, o dado, ela se aproxima do número. Por isso que o computador ajuda, viu? Fica... Esse vídeo já está com 12 minutos, já está grande, vou ter que fechar. Fiquem atentos. Eu demorei um pouquinho mais para lançar esse vídeo, porque eu estava esperando chegar pelo menos 100 visualizações, que o pessoal está demorando, está cheio de trabalho para fazer, né? Então, deve ser um por dia, mais ou menos. Depois, hoje mesmo, talvez, ou amanhã, eu faço outro aqui. Eu tinha dito que faria uma espécie, alguma coisa em relação ao aniversário do Renato Russo no vídeo passado. A minha esposa achou melhor a gente fazer uma live no Instagram, e foi terrível, porque nós apanhamos, a gente não sabia mexer naquele bicho lá. Mas funcionou, ainda deu certo, o pessoal curtiu. E a gente fez lá, a gente não fez aqui no vídeo, viu? De repente fica para depois, quando a gente voltar. A Caruzinha não está conseguindo mandar vídeo, a gente não consegue fazer junto essas coisas. Eu também não sei editar essas porra. O vídeo é direto porque eu não sei editar. Então fica para depois. Obrigado ao pessoal que participou lá da live. Geografia, História e Música no Instagram. A gente não tem a página, mas você acompanha pelo meu. Eu estou lá, Antoine QS, eu acho, Antoine Q.S, uma coisa assim. Eu tirei o Queiroz, porque Queiroz hoje em dia é nome de bandido, né? Então tá, Antoine QS. E a galera tá perturbando tanto, assim, os amigos estão perturbando pra gente fazer outra live. E a gente tá pensando em fazer, a Dorotas deu a ideia da gente fazer, misturando mesmo, curtindo agora, sem tema, fazer um bocado de misturada aí de música mesmo aí. Tocar Raul Seixas, tocar Marisa Monte, tocar Cássia Eller, Lando Reis, Titãs, Roberto Carlos, o que a gente achar legal, e Legião de novo, o que for, viu? E aí vocês fiquem ligados no Instagram amanhã, segunda, dia não sei o que, dia 30, eu acho, de noitinha, assim, mais ou menos. Eu vou botar um cartaz lá, a gente faz, de repente vocês vão lá e jogam uma pergunta lá no meio, a gente faz daquilo um momento legal para se parecer também que a gente precisa, viu? Juízo. Valeu, camaradas.